Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as Escrituras, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. À medida que você for encontrando, peço que você fique de pé. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar? Deus eterno, Deus de toda a vida, que dá vida aos homens, que soprou aquele boneco de barro, espírito, soprou nele fôlego de vida. E ele despertou como ser vivente, recebendo vida do seu Criador. Da mesma forma, Senhor, sopraste sobre os teus discípulos, dizendo: recebam o Espírito. Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus da vida, Tu és aquele que ressuscita mortos, Tu és aquele que venceu a morte, Tu és a primícia dos que dormem. Nesta manhã, Senhor, normal de domingo, rememoramos o grande feito de Deus na história. Por isso que este dia para nós é tão significativo e tão especial. Não é mais normal, porque nós podemos refletir mais profundamente, mais detidamente, mais liturgicamente na Tua ressurreição. Assim como nossos pais no passado fizeram, nós continuamos a fazer. Ó Senhor, fala conosco nesse momento por meio de Tua palavra. Sentido da obra das Tuas mãos, sentido da obra da redenção para nós. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, em alguns minutos desejo me dirigir a vocês, falando um pouco sobre a grande obra de Deus na ressurreição de Cristo e como isso tem relação conosco. Esse texto de Paulo, como todos os outros, um texto profundamente doutrinário, trata da exaltação de Cristo. E esse estado de Cristo é muito significativo para a igreja. Todas as vezes que a Escritura fala a respeito da morte de Jesus e da sua ressurreição, isso tem muita relação com a igreja, não apenas no aspecto imediato da salvação, da consumação da obra salvadora, mas com a continuidade da vida da igreja. Não podemos subestimar essa doutrina das Escrituras achando que ela fica no passado ou que ela se limita apenas a quando nós somos justificados no tempo, mas ela tem continuidade na nossa caminhada cristã. Quando nós falamos acerca da ressurreição de Jesus, nós precisamos nos lembrar que não apenas a Escritura aponta para isso, mas também a revelação de Deus na natureza aponta para isso. A revelação de Deus na teologia natural aponta para isso. Todos nós, ou alguns de nós pelo menos, já tivemos algum tipo de experiência com a noite, com o silêncio da noite, com a incerteza da noite, com os perigos da noite, com a tristeza da noite. Talvez
você já tenha tido a experiência de ir a um velório e consolar uma pessoa querida durante uma noite inteira, ou talvez você tenha ficado em um lugar velando um corpo a noite inteira. Então você já experimentou o fato de que a noite, quando estamos tomados de tristeza, parece ininterrupta e muito longa, parece infindável. Mas nós nos lembramos de duas coisas que a Escritura diz com respeito a isso. A primeira delas é que a noite acaba. O raiar do sol é muito significativo, porque quando o sol chega, ele traz não apenas claridade, ele traz claridade real, não artificial. Hoje, em nossas casas, nós temos o privilégio de podermos dormir de 1 da manhã e a casa toda está iluminada. Mas não era assim nos tempos bíblicos. Era costume que as pessoas dormissem cedo, o que para nós é cedo, o que para eles era o horário normal de dormir, porque a noite havia chegado. E era também normal que se levantassem assim que o sol começasse a despontar, ou mesmo antes disso. E a Escritura fala disso em relação a Cristo. A Escritura nos diz, irmãos, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Escritura diz que Jesus é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. A revelação natural nos mostra que havia uma mensagem ali apontando para a salvação dos homens. Por isso, todas as noites, todos os dias que nós acordamos, todos os dias que nós dormimos, nós podemos ter a certeza que há uma proclamação na revelação de Deus, da natureza, que está dizendo: haverá claridade. A Escritura nos diz que lá na terra restaurada não haverá noite. Isso é muito significativo, porque isso se refere à obra de Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo em Colossenses, nós devemos considerar algumas coisas importantes com respeito ao estado de exaltação de Cristo. Em teologia, nós apontamos para 3 estados. Basicamente, nós só falamos de 2, que é aquilo que não temos respaldo bíblico para falar. O primeiro estado é o de glória, onde Cristo estava assentado à destra de Deus desde toda a eternidade. Nós não temos muito material bíblico para falar sobre esse tempo, podemos dizer assim, né? Mas temos também outros momentos. Temos o estado de humilhação, que é quando Cristo encarna, e temos o estado de exaltação, que é a partir da sua ressurreição. No estado de exaltação, nós temos a ressurreição de Cristo, nós temos a ascensão de Cristo, nós temos a permanência de Cristo à destra do seu Pai, e nós temos a segunda vinda de Cristo. Todos esses momentos fazem parte desse estado de exaltação. Isso começa com a ressurreição e vai até a segunda vinda, então até o seu reino eterno. Paulo está trabalhando exatamente isso nesse trecho de Colossenses. Ele está relacionando isso à nossa vida com Deus. Por isso que eu disse no início do sermão de que a morte e a ressurreição de Cristo tem uma relação constante conosco. Não apenas para nos salvar em um momento da história, mas para nos guiar até o desfecho dela, nos guiar até a eternidade, onde o sol da justiça brilhará para sempre e não haverá noite. O texto vai dizer no início do capítulo, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. A ressurreição de Cristo,
alcança o coração de pecadores, justificando esses pecadores. Paulo diz que Jesus ressuscita para a nossa justificação e para dar a esses pecadores uma vida com Cristo. Por isso, a partir de uma vida ressuscitada, e esta é a primeira ressurreição. Quando nós conhecemos a Cristo, a partir de uma vida ressuscitada, o que é que guia a nossa caminhada? A busca constante às coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nesse domingo, nesta semana, muitas pessoas rememoraram a morte e a ressurreição de Cristo. Os crentes mais, como é que eu posso dizer, sem ser muito áspero? Os crentes que gostam de uma disputa teológica gastaram os últimos dias debatendo sobre The Chosen, ou criticando outros que foram para a paixão de Cristo. Outros afirmaram durante toda a semana, tentando refutar as igrejas que se reúnem para celebrar a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo, afirmando que então todos os domingos é o domingo da ressurreição, então não faz sentido a igreja ter um culto especial para celebrar a ressurreição. Essas pessoas gastaram muito tempo falando sobre essas coisas, tentando convencer outras. Eu não vou entrar no mérito ou na crítica ou no que eu acho sobre todo esse debate, porque isso não seria sermão. Mas eu posso dizer que se essas pessoas se empenhassem tanto em viver uma vida ressuscitada, em vez de viverem em disputas teológicas pedantes, a caminhada cristã delas seria muito mais frutífera. A nossa comemoração da Páscoa, da nossa igreja, não posso falar de outra, não tem nada a ver com o que a Igreja Católica faz. Nós não temos uma mesa de Eucaristia que nós afirmamos transubstanciação. Nós não afirmamos que Cristo morre em todas as missas. A nossa comemoração também não tem a ver com a prática judaica. Que o anjo passa sobre o povo e não mata aqueles que tinham um sinal na casa. A nossa Páscoa não tem a ver com a saída de um Egito nacional. A nossa Páscoa tem a ver com a vida que Cristo nos deu. A nossa Páscoa tem a ver com a morte que morreu na cruz por causa da obra de Cristo. A nossa Páscoa tem a ver com o Cordeiro Pascal, Cristo. Nós não estamos aqui com quipá na cabeça. Nós não estamos aqui com aparatos judaicos. Nós estamos celebrando de forma muito simples e direta o Cristo que vive para sempre. Essa é a nossa Páscoa. Só. Mais nada. Sim, comemoramos isso todos os domingos. Mas não se configura pecado dizermos mais uma vez: cremos nisso. Cremos que ele ressuscitou. Cremos no Filho. Cremos que ele venceu a morte. Porque isso significa que nós viveremos constantemente numa peregrinação em busca das coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo está dizendo, ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus e está à destra de Deus. Paulo está dizendo, temos um intercessor, temos um mediador. No versículo 2, Paulo usa outro verbo importante aqui, que é pensar. Primeiro ele usa buscar, depois ele diz pensar. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. As coisas do alto para Paulo são as coisas referentes à verdade de Deus. São as coisas referentes à mensagem do Evangelho. Então Paulo está dizendo, pensem nas coisas do alto. Eu dizia numa oração mais cedo, no nosso culto, que esse dia para nós, essa comemoração especial da ressurreição para nós, ela é litúrgica.
Né? Não é bom quando nós acordamos às 5h45 com o culto sendo às 6. Porque chegamos aqui debaixo de afobação. Não é? O coração acelerado, porque o culto começou e eu não estou. Mas é bom quando nós nos acordamos às 4h30 da manhã, quando as trevas da noite ainda estão ali, quando a penumbra ainda está ali. E nós começamos a nos preparar para vir para a casa de Deus e começamos a ver a luz entrar pelas janelas de nossa casa. Aquilo nos lembra que assim como o sol nasceu no dia da ressurreição, a luz da salvação brilhou para todos os homens. Tudo isso é litúrgico para nós. Tudo isso é cheio de simbolismo para nós. Na verdade, não, esse cuidado não deve ser apenas no dia que nós comemoramos a Páscoa, né? Ele deve ser em todos os dias que nós celebramos a Cristo como nosso Salvador. Tudo na nossa vida deve nos lembrar isso. Jonathan Edwards dizia: eu gosto de acordar de 4 da manhã, porque todos os dias eu sou lembrado da ressurreição do Senhor. Então, a partir de hoje, acorde 4 da manhã todos os dias. Se Jonathan Edwards disse, é porque deve ser. Estou brincando, irmão. Pensem nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Nós somos tomados sempre, arrastados sempre a pensarmos em tantas coisas da terra. São tantos problemas, né? Tantas demandas que nós temos. Mas quando Paulo fala, na verdade, sobre as coisas da terra, Paulo não está falando das coisas corriqueiras, cotidianas que nós temos aqui. Paulo não está dizendo para nós desprezarmos a nossa família porque temos que ficar pensando nas coisas celestiais ou nas ruas de ouro que nós vamos andar. Paulo não está dizendo aqui, olha, parem de pensar sobre as demandas do trabalho, sobre as demandas da vida, ou sobre as idas ao médico que você precisa ir, e comece a pensar no tipo de veste branca que você vai ter no céu. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo assim, comece a pensar como é que vai ser a vida lá, que tipo de hino você vai cantar, você vai fazer parte do coral. Paulo está dizendo assim, vivam aqui com a mente de alguém que é de lá. Façam as coisas aqui com a mente de quem é de lá. Verso 3, o texto diz, porque morrestes. Então eu devo pensar, eu devo buscar, porque morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja que coisa tão bonita, Paulo diz. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos assegurados, irmãos. Estamos nas suas mãos. Pertencemos ao Senhor absolutamente. Ele é nosso e nós somos dele. Não apenas na Páscoa, a vida toda. Há muitos que estão voltados a uma reflexão mais profunda ou mais extensa a respeito da Páscoa nessa semana chamada Santa. Mas que amanhã eles estarão de novo nos seus pecados tenebrosos. Amanhã eles estarão de novo na bebedeira. Ou ainda hoje. Amanhã eles terão esquecido tudo o que viveram. De que adianta comer peixe na sexta-feira e viver em desonra a Deus toda a vida? De que adianta dizer, eu preciso comer peixe porque comer carne é pecado na sexta-feira e viver pecando o resto da vida? Não é? Alguém me perguntou esses dias, você não come peixe na sexta-feira, pastor? Eu como peixe, como carne, como verdura, como feijão. O que botar eu como. Não são essas coisas que santificam o homem, é o Espírito, por causa da obra de Cristo, que santifica o homem. Não é? Verso 4, para nós concluirmos nessa manhã. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, essa é uma referência de Paulo à volta de Jesus. E veja que isso está também relacionado conosco. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Observe que Paulo relaciona a nós a ressurreição de Cristo. Paulo relaciona a nós a permanência de Cristo à destra de Deus. Paulo relaciona a nós a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele vai dizendo, busquem, pensem nisso, porque vocês morreram para o pecado.
Alguém que não morreu para o pecado não tem essa inclinação de buscar e pensar nessas coisas celestiais ou ocupar a sua mente com Cristo. Cristo deve realmente tomar a parte mais importante do que pensamos em todas as coisas. Como vivemos todas as coisas. Como vivemos em família, como vivemos no trabalho, como vivemos na igreja, porque é isso que Paulo vai fazer a partir do capítulo 3. Veja o versículo de número 18 em diante. Esposas sejam submissas ao seu próprio marido. 19. Maridos, amai a vossa esposa. 20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos. 22. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. 23. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso é por causa da ressurreição. Isso é porque nós fomos ressuscitados. É porque nós morremos para o pecado e agora nós vivemos para Deus. Então, a partir da ressurreição de Cristo, nós vivemos, nós ressuscitamos e vivemos pensando nas coisas que são do alto. A gente pensa que coisa do alto é sempre pensar em coisas sobrenaturais. Enquanto Paulo diz assim, não vivam a vida comum do lar, honrando a Deus. Isso é pensar nas coisas do alto. Vivam as coisas aqui na terra, cotidianas, de modo que Deus seja honrado. Então vocês estarão pensando nas coisas do alto. Maravilha isso, irmãos. E é tão simples, não há fórmulas mágicas, é apenas o evangelho sendo mostrado para os homens. A gente complica demais o evangelho. Paulo diz que nós vamos ser manifestados com ele em glória. E aqui há um abismo, né? Há uma distância tão grande entre o que Cristo fez na sua morte, na sua ressurreição, com o que nós somos. Cristo é este santo maravilhoso, entronizado entre os anjos e os homens. Nós somos esses pecadores terríveis que foram alcançados pela graça. E então Cristo promete, o Espírito promete no Evangelho, vocês, salvos pela graça, serão manifestados com Ele em glória. Esta é a promessa. Você, estes pecadores que vivem errando, vivem tropeçando, vivem caindo, recebemos uma promessa dessa natureza, você será manifestado com Ele em glória. Tem dimensão disso? Tem dimensão da sua indignidade e tem dimensão da grande obra salvadora de Cristo por você, para fazer você manifestar-se em glória e de modo glorioso, sem nenhum pecado mais, por causa da obra eterna de Cristo na sua vida. Você já pensou como seria bom se a gente tivesse reunido aqui, a gente tivesse total convicção que nenhum de nós mais tem pecado? Seria bom, né? Seria bom porque a gente não teríamos mais discussões tolas ou discórdias. Seria bom porque nós não teríamos mais nenhum tipo de discordância por algum ponto doutrinário polêmico. Não é? Isso acontecerá no céu, isso acontecerá na terra prometida para o povo de Deus. Todas essas pequenas disputas serão encerradas, porque a coisa mais importante estará diante de nós. Estamos com Ele para sempre. Cristo ressuscitou, meus irmãos. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Cristo ressuscitou para você que é esposa e mãe. Isso faz total diferença na sua maternidade e no seu casamento. Ele deu vida a você. Cristo ressuscitou para você que é esposo e é pai. Isso faz total diferença para você. Cristo ressuscitou para você que não é casado. Isso é maravilhoso também. E consolador também. Né? Isso traz real sentido para a vida. Sabe por quê, irmão? Porque a Escritura diz o seguinte, que na ressurreição nós seremos como os anjos, não é? Que nem se casam, nem se dão em casamento. Às vezes, na igreja de Deus,
Os nossos irmãos solteiros se afligem porque ainda não conseguiram casar-se. Não é assim? Mas o estado escatológico de todos os crentes é o celibato. Viveremos de modo familiar, mas não em casamento. O celibato é a promessa escatológica para o estado de todos nós. Não é? Que maravilha isso. Por causa da ressurreição de Cristo. Nós daqui a pouco teremos um café da manhã abastecido com coisas muito saborosas, comidas que nós gostamos de comer. Né? O nosso cardápio é uma ilustração da nossa cultura. Né? Nós gostamos de cuscuz, nós gostamos de queijo, e vários tipos de queijo. Né? Nós gostamos de bebidas, nós gostamos de pão, nós gostamos de misturar as coisas, né? O pão, só o pão também não tem graça. Tem que ter alguma coisinha, né? Tem que ter algum adereço, né? Quando você sentar na sua mesa lá em cima e pegar o seu café da manhã, se lembre que o seu Senhor comia uma coisa muito, muito simples, que não chega perto do que você vai comer. Se lembre de que ele não tinha essa diversidade de queijos para comer. Se lembre de que ele não tinha todas essas espécies de pão de todo tamanho, de toda cor, de toda fragrância. Você vai escolher o que você quer. Lembre que não era assim no tempo do seu Salvador. Lembre que você está celebrando a Ele hoje, quando sentar naquela mesa com seus irmãos ou com a sua família. E que aquilo também é fruto de sua bênção sobre nós, da obra, da bênção de Deus e sua bondade sobre nós. Se lembre que tudo o que você tem é porque Ele deu. Foi porque Ele concedeu. Se lembre que a igreja que você pertence foi porque Ele também lhe deu. Tudo isso é obra de suas mãos para nós, fruto de seu amor por nós, consequência do seu amor por nós. Se lembre que melhor do que o pão da terra é Ele, o pão do céu. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu santo nome, eterno Salvador, que vive para sempre e reina eternamente. Coroado, a ti pertence toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Glorificado seja o teu nome para sempre, Senhor. Receba a nossa gratidão, a alegria do nosso coração em sabermos e lembrarmos que tu estás vivo, que tu és o Senhor, Salvador dos homens. Cercaremos tua mesa, participaremos do sacramento, da ceia, cheios de alegria, porque seremos, mais uma vez, simbolicamente, alimentados por ti, não apenas pelo que nós vamos comer, mas pelo que nós vemos no sacramento, pelos elementos que tocamos, pela palavra que ouvimos. O Senhor, na liturgia, alcança todos os nossos sentidos, nos ensina através de todos eles. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém. Pastor Pedro celebrará a ceia conosco.